Fala galera do Projeto EAR, do Bisural do Concurseiro. Hoje eu estou aqui, Felipe Araújo, para falar com vocês do assunto de ângulos e triângulos. Vocês receberão um PDF com as questões aí e vão acompanhar aqui a resolução dessas questões. Peço que vocês coloquem nos comentários do site as dúvidas, o que vocês mais precisam de dúvidas para ter esse relacionamento entre o Bisural e você. Vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão. Primeira questão, uma questão bem parecida com a prova da EAR, que voltou com essa história de complemento, suplemento e replemento. E aí nós temos aqui a seguinte ideia. O complemento do suplemento de 112 é igual a quanto? Complemento é o que falta para chegar a 90 graus. O complemento de um ângulo é 90 menos esse ângulo. Suplemento é o que falta para completar 180 graus. Então, 180 menos o ângulo. E replemento é quanto falta para chegar a 360 graus. Então, o replemento de um ângulo é 360 menos esse ângulo. Sempre deve seguir a ordem do que ele está falando. Complemento do suplemento de 112. Que é uma questão bem parecida com o que caiu. Vamos lembrar que complemento é o que falta para chegar a 90. Então, quando eu leio complemento, é 90 menos alguém. Complemento de quem? O complemento do suplemento. Suplemento, parênteses para você não errar. Complemento do suplemento. E o suplemento é igual a 180 menos alguém. Suplemento de quanto? De 112. Também eu posso pensar na seguinte ideia, de trás para frente. A questão voltando. Eu posso achar o suplemento de 112 e depois descobrir o seu complemento. Então aqui nós vamos ficar com 90 menos 180 menos 112 é igual a 68. E aí, cuidado, olha lá o que tem na nossa alternativa, 68. Só que ele não quer o suplemento de 112, ele quer o complemento desse suplemento. O complemento de 68. Complemento 90 menos 68 vai dar 22, que é a nossa resposta, letra C. E aí você vê em algumas questões, ele fala que dois ângulos são complementares. Qual é a ideia dos ângulos serem complementares? É que a sua soma é igual a 90. Dois ângulos são suplementares, sua soma é igual a 180. E dois ângulos serão replementares quando a sua soma for igual a 360. Essa é a ideia dos ângulos complementares, replementares e suplementares. Vamos lá para a próxima questão. Nesta questão nós temos o seguinte. Determine os ângulos AB, sabendo que 2B é igual a 3A, então nós temos a primeira ideia que é uma identidade. Eu sei que 2 vezes A, 2 vezes B é igual a 3A e que esses ângulos são complementares, palavrinha mágica para os ângulos. O que significam ângulos complementares? A soma deles é igual a 90 graus. E aí quando eu falo que A e B somam 90, que eles são complementares, acabou o meu problema, porque eu criei duas informações com A e B. A primeira de que eles somam 90 e a segunda de que a questão falou que 2B é igual a 3A. E aí nós temos um sistema, várias maneiras de resolver o sistema. Você pode escolher aí o método da substituição, o método da adição. Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho 2B mais 3A, eu vou multiplicar a primeira por 2 para criar um escalonamento. Então eu vou pegar a minha primeira equação e multiplicar essa equação por 2. Multiplicando a primeira equação por 2. O que vai acontecer? 2 vezes A, 2A, mais 2 vezes B, 2B, é igual a 2 vezes 90, que vai dar 180 graus. É isso. Eu tenho que 2A mais 2B é igual a 180. Mas eu conheço o valor de 2B. 2B é a mesma coisa que 3A. Então eu vou fazer a substituição desse valor. 2A mais 2B é igual a 180. Se 2B é igual a 3A, continuando, nós temos que 2A mais
o 2B é igual a 3A, que nós vimos pela questão, isso foi informado pela questão, e isso é igual a 180 graus. 2A mais 3A é igual a 180, 5A igual a 180, isso quer dizer que o A vai valer 180 por 5. E aí tem um bizu legal para dividir por 5. Esse bizu, para você dividir por 5, só pensar no dobro do número, divisão por 5. Quem é o dobro do 180? 360. E aí você multiplica por 2 e divide por 10. Dividir um número que tem 0 por 10 é tirar o 0. Então, quando eu quiser dividir por 5, eu faço o dobro do número e divido por 10. O dobro dele é 360 dividido por 10, 36. O A vale 36. Como eu faço para achar o valor do B? Se eles são suplementares e um vale 36, o outro é quanto falta para chegar a 90 graus. Já que um vale 36, o outro vai valer 90 menos 36, que é o seu suplemento. E aí a gente vai ficar com o B igual a 54 graus. Pelas alternativas, a gente só poderia marcar letra A, porque eu tenho A igual a 36, B também A igual a 36. Essas duas estão fora. Na letra, a diferença entre A e B é que a letra B, eu tenho o ângulo B igual a 36 graus, que também está fora, já que eles são se eles são complementares, nunca poderia ser marcado isso. Resposta, letra A. Resumo da questão. Os ângulos são complementares, somam 90. 2B igual a 3A, sistema para resolver. Multipliquei por 2 para criar a identidade de 2B com o 2B de baixo e fazer a substituição. Ok? Vamos lá para a próxima questão de ângulos. Próxima questão, nós temos uma questão onde o assunto é retas paralelas cortadas por uma transversal. Antes de começar a questão, aproveita e deixa o seu comentário no site, faça contato com o site Bisural do Concurseiro e mostra o que é mais importante para você, qual a sua dúvida, onde você quer que a gente foque mais nos exercícios. Aproveite também, compartilhe o nosso canal Bisural do Concurseiro. Bom, o que nós precisamos para saber resolver essa questão? Primeiro, quando você tem duas retas paralelas e corta por uma transversal, você cria 8 ângulos. Duas retas paralelas são aquelas que não vão se encontrar para a matemática. Lá na física tem uma outra ideia, mas na matemática a reta R é paralela a S quando elas não se encontram. E quando eu corto por uma transversal, eu crio 8 ângulos. Destes 8 ângulos criados, 4 são iguais e 4 são diferentes. Então nós temos 4 ângulos agudos e 4 ângulos obtusos. Todos os ângulos agudos serão de mesmo tamanho. Todos os ângulos obtusos também serão do mesmo comprimento. O que significa que o ângulo A é igual ao ângulo C, o ângulo E é igual ao ângulo G. Eles são ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 e maiores do que zero. Os ângulos BD, FH também têm a mesma medida, mas eles são ângulos obtusos. O que são ângulos obtusos? Maiores que 90 e menores que 180. Então, quando eu traço uma transversal em duas retas paralelas, eu crio 8 ângulos que são diferentes, porém de 4 em 4 eles são iguais. 4 agudos e 4 obtusos. Qual é o grande segredo? Se você perceber o formato deles que são iguais, você vai igualar os valores. E se você olhar o formato destes ângulos e perceber que eles têm formatos diferentes, um é menor e o outro é maior, você sabe que a soma de um agudo com um obtuso nesse sistema é sempre igual a 180. Um agudo com outro obtuso em qualquer parte da figura sempre vai somar 180 e é o que a gente vai usar nessa questão. Olha o que nós temos. As retas R e S são paralelas e cortadas por uma transversal. E essa transversal é chamada de T. Os ângulos indicados na figura abaixo, nós temos a figura como esse ângulo aqui valendo 5x e esse ângulo aqui, x, como se pode acompanhar aí no seu PDF.
esses ângulos 5x e x, eles são iguais ou diferentes? A pergunta é, eles têm o mesmo formato ou formatos diferentes? Dá para perceber pela figura que esse carinha aqui, ele é obtuso e esse ângulo é agudo. Se eles têm formatos diferentes, o que você pode falar? Qual é o grande mistério das retas paralelas por uma transversal? Que a soma de qualquer agudo com qualquer obtuso sempre vai ser 180. Eles sempre somam 180 graus. Eles sempre serão suplementares, que é o que nós vamos falar. O maior ângulo é 5x, mais o menor ângulo x. A soma destes dois aqui igual a 180 graus, o que significa que eu tenho 6x igual a 180. O 6 aqui multiplicando, vai para lá dividindo, o x vai ser igual a 180 por 6, que é igual a 30 graus. X vale 30 graus. Se o x, que é o ângulo agudo, vale 30, o obtuso vai valer o seu suplemento, porque a soma deles é igual a 180. E o maior é 5 vezes x, 5 vezes 30. Então o maior vai valer 150. Pergunta da questão. Os ângulos 5x e x medem respectivamente. Letra D é o gabarito da questão, porque eu tenho 150 e 30 graus. Ok? Qualquer dúvida desta questão, faça o seu comentário aqui no site. Vamos lá para a próxima questão de ângulos. Essa próxima questão pode ser resolvida de algumas maneiras. Tem bizu para resolver, pode fechar triângulo, pode traçar retas paralelas. Eu queria passar para vocês um bizu importante. A prova da IAR tem voltado à cobrança dos ângulos. E aí, olha o que eu tenho nesse bizu. Só lembrar que, como nós vimos na questão anterior, só é possível falar que eu formo 4 ângulos iguais, 4 ângulos agudos e 4 ângulos obtusos, se as retas forem paralelas. Essa é a condição. Neste caso, eu tenho várias retas transversais e muda o esquema de falar que 4 ângulos são agudos e 4 ângulos são obtusos. Aqui eu tenho vários valores de ângulos, então eu preciso me preocupar com o vértice do ângulo, para onde ele está apontando. A pontinha do ângulo está direcionada para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para um lado ou para o outro? E aí eu vou marcar todos os ângulos que olham para um lado. Vou olhar para todos que estão apontando para a esquerda. Todos os ângulos que apontam para a esquerda marquei, que são os ângulos A e C. Então, A mais C. Agora eu vejo todos os ângulos que olham para a direita, que estão olhando para o outro lado, que são B e D. E igualo a soma dos que olham para um lado. Esse bizu fala assim, ó, a soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. A soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. Eu só preciso tomar cuidado com 2 detalhes. Eu sempre preciso pegar os menores ângulos. Se for um ângulo obtuso, sempre use o agudo. E a outra ideia é que os ângulos devem estar entre as paralelas, interno às paralelas. Senão o bizu não vai funcionar. Senão pode gerar problema. Retas paralelas cortadas por várias transversais. E aí a soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. Eu tenho a seguinte questão. Na figura, as retas R e S são paralelas. Já me deu condição para usar a ideia do bizu. O ângulo X é igual a quanto? Olha o que acontece com o meu X. O meu X é toda essa volta aqui. E eu só preciso pensar nos ângulos internos e menores. Então eu vou continuar a minha reta. Eu vou traçar a minha reta. E lembra que só vai funcionar o bizu se as retas forem paralelas e se os ângulos forem os menores. Lá em cima eu tenho um ângulo de 130, que não é importante para mim. Ao invés de pensar no 130, eu vou pensar no seu vizinho, que é o seu adjacente. 130 tem um adjacente que soma 180. Se aqui é 130, o seu adjacente, o seu vizinho, é igual a 50 graus. Porque 130 mais 100 mais 50 vai dar 180. Quando você pensou que aquele menor é o 50, você esquece do 130. Que é a ideia que eu falei para vocês de que eu preciso pensar nos menores ângulos. 130 não é o menor.
Não é o agudo, ele é o obtuso. Então, não penso mais no 130 e agora eu penso no 50 graus. O ângulo do meio é o ângulo de 90 graus, perfeito. E esse ângulo X aqui é essa volta que eu tenho. Ele não vai ser importante para mim. Eu, ao invés de pensar no X, eu vou marcar esse ângulozinho aqui, porque ele é interno para o bizu funcionar, e vou chamar esse ângulo aqui de Y. E agora eu vou usar o bizu. A ponta dos ângulos. Marquei os vértices dos ângulos. Esse ângulo está olhando para a esquerda, esse para a direita e esse para a esquerda. O que nós temos? Usando o bizu, porque eu tenho duas retas paralelas, várias transversais. A soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. Toda vez em que você tiver essa configuração, você pode usar isso. A soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. Pô, Felipe, mas tem problema, não estou conseguindo resolver. Porque você não percebeu que os ângulos devem ser o quê? Os menores e os interiores. Sempre busque os menores valores dentro das paralelas. Agora, como eu tenho 50, 90 e X e Y, a soma dos que olham para um lado. Quem está olhando para o seu lado esquerdo? Eu tenho 50 mais Y. Quem olha para o lado direito? Para o lado direito só tem um ângulo de 90 graus. Então, a soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. 50 mais Y é igual a 90, que aponta para o outro lado. Logo, o Y vai valer 40. Mas o Y a questão não deu. A questão deu o valor de X, que é isso aqui, ó. Essa volta completa. Como meia volta é igual a 180 graus, o valor do X vai ser os 180 mais o pedaço de cima, que é o Y, que nós achamos que vale 40. O valor do X vai ser 180 mais 40, o X vai valer 220 graus, que é a letra B de bisural. E aí você sempre lembra, tenho várias transversais, várias retas transversais. O que você vai fazer? A soma dos que olham para um lado é igual à soma dos que olham para o outro. Esse é um bizu muito importante, fácil e rápido de resolver. Vou te mostrar agora uma segunda solução para essa questão. Segunda solução para esta questão, nós temos traçar paralelas. Ou eu uso o bizu, quem olha para um lado somou, quem olha para o outro somou e igualou. Ou então eu posso traçar paralelas. Como assim traçar paralelas? Nesses pontos aqui eu vou traçar retas paralelas. Se eu tiver mais ângulos, mais quebras, eu ia continuar a traçar paralelas. Então, se esse ângulo vale 130, esse aqui vai valer 50. Porque você sabe que quando eu tenho dois ângulos, dois tipos de ângulos, formado por retas paralelas cortadas por uma transversal, pensando só na parte de cima, eu sempre preciso somar 180. Se lá é 130, embaixo é 50. Isso aí é o que a gente já viu, a soma de um agudo com obtuso é sempre 180. Se o pedacinho de cima é 50, o pedacinho de baixo vai valer 40. Por quê, Felipe? Porque o ângulo todo vale 90. A questão deu. Tá aí na sua apostila. Esse ângulo aqui tem que ser 90 graus. Então, se em cima é 50, embaixo é 40. Se embaixo é 40, esse aqui, na parte de baixo, eu tenho 40 e o de baixo. 40 mais quem dá 180? Porque eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. A soma desses dois também deve ser igual a 180. E aí esse pedacinho aqui vai valer 140. Por quê? É o que falta para 180. Então, lá em cima é 130, aqui é 150. Porque a soma deve ser 180. Se a parte de cima é 50, a parte de baixo é 40. E se aqui é 40, embaixo é 140, porque a soma dá 180. Quanto vai valer o ângulo X? O ângulo X é o que falta para completar uma volta de 360. Então, o X vai ser 360 menos 140, que é igual a 220, letra B, 220. E aí você fica à vontade para
escolher o que você vai usar. Qual bizu? Se você vai usar o bizu de quem olha para um lado, a soma dos que olham para um lado é igual a soma dos que olham para o outro. Eu prefiro este. Ou então traçar retas paralelas, aí fica o seu critério de saber o que faz. Tá bom? Só te convidar aí a compartilhar nosso canal no YouTube, vai lá na nossa página do Facebook também, aproveita e avalia lá com 5 estrelas, a gente precisa disso, tá bom? E também mande seus comentários, falem das soluções que vocês estão vendo das questões, se houve alguma dúvida, se tem algum ponto onde possa melhorar, onde vai ficar mais fácil o entendimento para vocês. Vamos lá para a nossa próxima questão.